Fala aí galera, beleza? Jorge no canal novo, seu mesmo mais um vídeo. E galera, no vídeo de hoje, já que estamos bem perto do Survival Series, já que o Survival Series vai ser no final de semana, eu vou trazer alguns vídeos aí falando a respeito do Survival Series. E o primeiro deles vai ser esse vídeo aqui, que é o de piores combates no estilo Survival Series. Antes de começar, claro, gostaria de pedir a vocês que deixassem seu like no vídeo. Eu sei que não é no canal, se inscreva. Eu vou começar aqui com o Survival Series bem antigo, que no caso foi o Survival Series que a gente teve o Team DX contra o Team Raid Arqueo. O Team DX, obviamente, como o próprio nome sugere, a gente tinha aí como os capitães Triple H e Shawn Michaels. E daí, esse time deles, a gente tinha Triple H e Shawn Michaels, que, poxa, já era um grande reforço para o time. Aí a gente tinha CM Punk no time, né, que na época estava muito em ascensão. E a gente tinha lá os Hardy Boys, que é uma tag que já estava bastante em ascensão também lá na época. Então assim, eles tinham um time, se você tirar assim o Triple H e o Shawn Michaels, a gente ainda tinha um time bom. Porque o CM Punk e os Hardy Boys eram uma equipe bastante legal, né? Como equipe, no caso que não foram equipe, mas eu falo assim, juntar eles em um time no Survival Series é muito interessante, porque eles estavam muito em ascensão no período, estavam tendo altas vitórias, raríssimas vezes saíram derrotados, então assim, é interessante ter eles aí no time, né? Aí vão lá para o time do Raid Arqueo, que é o time do Ed e do Randy Orton. Aí a gente tem Ed e Randy Orton, que já era um time legal. Aí vamos ver o time dos caras. A gente tinha Gregory Shane Helms, que é um cara que ele teve um certo sucesso, depois fez a heel turn dele. Mas o sucesso dele, o máximo que ele teve foi ganhar do Cruiserweight, sabe? E a gente tinha o Mike Knox, que pra quem não sabe, Mike Knox é um cara que apesar de ser grande, ele perdia várias vezes, era bastante jobber. E a gente tinha o Johnny Nitro, que tá bem. O Johnny Nitro, quando ele foi lá pra ICW, depois daquele período ali, ele teve um certo sucesso. Mas naquela época ali, o cara tava numa fase bem ruim, né? Nos tempos dele da WWE com o Johnny Nitro, né? Nos últimos tempos dele de WWE como Johnny Nitro, ele teve uma fase bastante ruim. Ele foi ter sucesso depois que ele foi lá pra ICW e mudou o nome pra John Morrison. Mas nesse tempo dele aí de WWE, ele não teve um alto sucesso assim como o Johnny Nitro. O maior sucesso dele foi fazer tag com o Joey Mercury, né? Mas carreira solo em si ele não conseguiu muita coisa assim chamativa para ele. E daí ele foi lá para o combate e basicamente o time do Triple H e Shawn Michaels passou o carro no time do Randy Orton do Edge. Eles estavam os proporcionais e eles passaram o carro nele, sabe? Pra pegar pelo início que o Shawn Michaels facilmente eliminou o Mike Knox, né? Só pelo começo aí, a gente meio que já viu que o time seria esquachado. E foi basicamente isso. Foi um clean sweep, como é que chama, né? Clean sweep, pra quem não sabe, é quando o seu time elimina todo mundo no time adversário, sem que ninguém do seu time seja eliminado. Então foi isso que aconteceu. O time do Triple H e Shawn Michaels eliminou todo mundo do time lá do Randy Orton e do Edge, e ninguém do time deles foi eliminado. Então vocês veem aí que esse Survival não foi em si muito legal, né? Porque a gente tinha Ed e Randy Orton, que foi uma das tags mais aclamadas aí da história da WWE, e os caras simplesmente não conseguiram montar um time chamativo, né? Para bater de frente com o time do Triple H e do Shawn Michaels. E o Triple H e o Shawn Michaels estavam com um time bem melhor, né? Convenhamos. Daí, trazendo o Survival Series mais recente, eu vou trazer o Survival Series do ano 2019. Esse Survival Series aí, cara, sinceramente foi um dos piores ao meu ver, porque nele a gente foi ter lá a participação do NXT, né? E o NXT na época estava numa fase muito boa, isso aí foi ano 2019. Ano 2019 foi o melhor ano do NXT, pelo menos ao meu ver. E a gente foi ter essa participação do NXT, além de, obviamente, a gente já ter Raw e SmackDown, que já estão vários anos, né, no Survival Series. E daí a gente foi ter aí, e ocorreu, cara, que assim, eu tô falando aqui especificamente só do combate Survival Series. Mas se você pegar os outros combates, a gente meio que já soube antecipadamente que o NXT sairia vencedor nesse Survival Series. Porque nos combates anteriores o NXT somou muito ponto, até que um ponto é que a gente soubesse que o NXT não seria mais alcançado por nenhum dos dois, nem pelo Raw e nem pelo SmackDown. E daí ocorreu que nesse combate, cara, ficou uma bagunça do caramba, ninguém se encontrava direito. Os nomes que deviam ser melhor usados pela sua experiência não foram utilizados, como o Randy Orton. O Randy Orton foi eliminado por um rolamento.
pelo Matt Riddle ainda, que não tá ainda muito em desenvolvimento. Então assim, foi uma bagunça do caramba, mano. Que pelo amor de Deus, que bagunça. E aí no final lá a gente teve o Roman Reigns na top 10 do SmackDown, mas tipo assim, foi uma grande bagunça porque os caras não se encontravam, cara. Eles não davam tempo de tela assim para os nomes, eles darem destaque, para eles atuarem bem. E os caras eram eliminados assim até às vezes muito rápido, sabe? Eu não sei se porque eles não conseguiram trabalhar direito esses três times, ou se realmente por ter muita gente, eles não queriam ficar doido em ringue e sair e logo tirar alguns nomes para facilitar mais a química dos caras em ringue. Não sei se foi por isso aí, mas tipo assim, ficou uma bagunça muito grande. Então depois daí, eles não fizeram mais nenhuma participação do NXT no Survivor Series. E também tem um ponto em que o NXT decaiu muito, né? Também tem esse ponto aí. Muita gente saiu, né? Então, o NXT depois não participou mais do Survivor Series, né? E eu ainda acho muito difícil participar novamente, porque o NXT hoje tá bem fraco. Daí agora vamos para o Survivor Series do ano de 1994. Onde tivemos a equipe do Clowns of Earth contra a equipe do Royal Family. E basicamente esse Clown of Earth era a equipe do Doink contra a Royal Family, que era a equipe do Jerry the King Lawler. Porque pra quem não sabe, basicamente o Doink the Clown, ele tá fazendo uma parceria com o Jerry Lawler. Os dois acabaram tendo uma briga e aí isso resultou nesse combate aí no Survivor Series, né? E daí, cara, ocorre que o que vocês não sabem é que esse combate foi um combate de anões. Sim, foi aqui que falaram por anões, sabe? E juntavam os anões e basicamente esses anões não sabiam lutar. Sim, esses anões aí não sabiam lutar. Foi basicamente um combate só de palhaçadas, de brincadeiras, que não tem nada de chamativo. Ou no final a equipe do Jerry the King Lawler, ela acabou saindo vitoriosa, né? E se não me engano foi pro Clean Sweep também. Só para deixar claro, foi pro Clean Sweep também. E também tem um ponto de que não serviu para o Jerry the King Lawler, que depois ele foi atacado por esses mesmos aí competidores, até os que estavam do lado dele atacaram ele, né? Então, tipo assim, não serviu muito para o Jerry the King Lawler vencer, como é que ele tem vencido com uma longa vantagem, né? Esse combate foi tão ruim, cara, que até mesmo a própria WWE tira a onda em cima, sabe? De tão ruim que foi esse combate. Ela já fez uma lista lá no passado, você procurar no canal deles. Eles fizeram uma lista aí no passado, onde... que a WWE, um período que eles faziam uma lista, assim, de os piores isso, piores aquilo. Mas que eles fazem essa lista aí, né? Eles colocaram esse combate com os piores combates de Survivor Series. E eles não meio que não estão errados, né? Ainda bem que eles próprios reconhecem isso. Daí, já que eu falei do Doink the Clown, vamos trazer aí o combate Survivor Series do ano de 1993. A gente teve o time dos 4 Doinks contra o time do Bam Bam Bigelow. Aí vocês perguntam, tá, time dos 4 Doinks, era o Doink mais 3 pessoas? Não, era 4 caras, sendo que o próprio Doink the Clown não estava no meio. Já foi bizarro isso daí. E esse time aí, no caso, esses 4 homens era o Man of Mission, que era o Bo e o Mabel, junto com os Headbangers, né? Essas duas equipes aí se juntaram para formar esse Survivor Series contra a equipe do Bam Bam Bigelow, que era o Bam Bam Bigelow, o próprio, que a maioria de vocês deve lembrar, algum de vocês, né? Contra o Bastion Booger e os Hess Singers, né? E ocorreu que o time dos 4 Doinks, que diga-se passagem não tinha o próprio Doink the Clown, né? No meio, e que também diga-se passagem, eles pegaram esses 4 caras e pintaram eles com a pintura igual do Doink, né? Pra ficar, por isso mesmo que ficou chamado de 4 Doinks. Eles basicamente fizeram um clean sweep em cima do time do Bam Bam Bigelow, né? O time do Bam Bam Bigelow foi inteiro eliminado. Então, esse combate podemos dizer que foi uma grande palhaçada, né? Ironicamente. Daí a gente também vai trazer aqui o Survivor Series do ano 2020, que, diga-se passagem, foi o último Survivor Series que a gente teve antes desse que a gente vai ter agora domingo. E basicamente nesse Survivor Series a gente teve o Team Raw contra o Team SmackDown. E ocorreu, cara, que nesse Survivor Series antes dele, como de costume, eu faço a minha expectativa, dando minha opinião.
E eu falei que o time do Raw, eu acho que iria passar o carro nesse time do SmackDown. Basicamente seria um clean sweep, pelo fato de que a gente tinha Otis, né, cara, no time do SmackDown. Então, assim, time que tem Otis no meio, eu não consigo confiar, né. E daí eu falei isso, a galera ficou com raiva, dizendo que eu tava sendo clubista, que eu não sei o que lá, que não tem só o Otis no time, tem outros não. Eu falei, tá, vamos combate. E ocorreu que foi justamente isso, ocorreu um clean sweep. Todo mundo do Raw eliminou lá a galera do SmackDown, né. Cada um do time do Raw eliminou um cara lá do SmackDown. Só pra mostrar pra vocês os times, o time do Raw a gente tinha Sheamus, Braun Strowman, AJ Styles, Matt Riddle e Keith Lee. Um timaço. E daí o time do SmackDown a gente tinha Kevin Owens, Seth Rollins, King Corbin, Otis e Jey Uso, né? Esse daí era o time do SmackDown. E daí você pegar bem o time aí, né? Essa equipe aí do SmackDown era um time que estava bem fraco, né, galera? Convenhamos que tava bem fraquinho. Eu acho que o melhorzinho nome aí era o Seth Rollins, porque os demais estavam em fase bem ruim. O próprio Kevin Owens, que é um bom nome, mas está em fase ruim, veio de diversas derrotas. Então, se o Series eu não vi assim outra coisa legal pra ele, né? E olha que engraçado, o Seth Rollins foi o primeiro eliminado do time do SmackDown. Porque eu não sei se por uma questão de que o Seth Rollins ele iria ficar sumido depois daquele combate do SmackDown, ele simplesmente só se entregou mesmo pro Sheamus fazer a contagem nele, né? Basicamente foi isso aí. Sheamus eliminou o Seth Rollins, o Kevin Owens foi eliminado pelo AJ Styles, o King Corbin foi eliminado pelo Matt Riddle, o Keith Lee ele eliminou, se não me engano, o Jey Uso, o Keith Lee, e o Otis foi eliminado pelo Braun Strowman. Então cada um do time do Raw eliminou um lá do time do SmackDown. E ocorreu que foi esse clean sweep, né? E a galera que depois que falou que eu tava sendo clubista, né? Acabou vendo que eu realmente tinha razão em não confiar no time do SmackDown pelo fato de ter Otis no meio, né? Então a galera aí, tanto que não apareceu ninguém pra falar que você tava errado, você quer chegar lá, até porque eu tinha acertado, né? No que eu tinha falado nesse ponto aí dos times do Survivor Series, nesse combate aí. E também no ano 2018, a gente teve ali mais Survivor Series, que foi Interbrand, que a gente teve o time do Raw contra o time do SmackDown. Cara, esse foi um combate que assim, eu tá torcendo para o Raw, né? Eu basicamente já via que tava meio que previsível que o Raw ia ganhar. Eu via lá que os times estavam muito desbalanceados. No time do Raw a gente tinha Braun Strowman, que estava em uma grande fase naquele tempo lá, né? Era raríssimo ele perder. Drew McIntyre, Bob Lashley, Finn Balor e Dolph Ziggler. Esse aí basicamente era o time aí do Raw. E o time do SmackDown a gente tinha Jeff Hardy, Samoa Joe, Shane McMahon, The Miz e Rey Mysterio. Cara, olha só a desproporcionalidade dos times, né? Você vê que tá muito diferente, os times estão muito proporcionais. E ocorreu que, basicamente, o time do Raw venceu fácil, né? No time do SmackDown. Ocorreu que o time do SmackDown eliminou alguns lá do time do Raw, que no caso os eliminados foram os mais fracos, que era o Dolph Ziggler e o Finn Balor, né? Mas de resto lá, a galera lá do Raw passou o carro na galera do SmackDown, principalmente o Braun Strowman, né? Que se não me engano ele eliminou uns 3, né? Então, basicamente foi isso aí, cara. Tá uns balanceado e diga-se passagem também, esse SmackDown aí, esse Survivor Series no caso, foi que a gente teve aquele 6-0, né? O do Raw, ele fez 6-0 no SmackDown. Então, foi uma tremendo vexame para esse Survivor Series aí, o SmackDown passar por isso.